Olá, antes de tudo, obrigado por estarem aí desse lado a ver-nos numa emissão em direto da entidade reguladora da saúde, nas suas redes sociais, na página eletrónica da ERS, em www.ers.pt, no canal do YouTube, na página do LinkedIn e penso que se tudo correu bem com a programação, também agora a ser transmitido no Instagram da entidade reguladora. Esta é mais uma edição do Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da entidade reguladora da saúde. O tema que vamos abordar é o direito à informação e para isso teremos a presença da doutora Teresa Santos, do Departamento do Utente. Estes fóruns da entidade reguladora são um espaço de discussão abertos ao público e em direto. Para participar não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode participar. Mas uma nota, os fóruns serão gravados para depois ficarem disponíveis e possam ser vistos por mais pessoas. Assim, para efeitos de cumprimento do RGPD, quem submete as perguntas deve ter em conta que está a autorizar a entidade reguladora a exibir na emissão os dados que escrever, sendo que teremos cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar no fórum é usar a caixa de comentários que está ao vosso lado direito do ecrã. Contudo, as perguntas devem ser sobre temas que estão a ser debatidos. Outras questões não serão abordadas, mas podem sempre enviar um correio eletrónico. Dentro do possível, tentaremos responder às questões mais pertinentes. Outra forma de participar é submeter uma pergunta em vídeo. Veja como é que pode fazê-lo. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da entidade reguladora da saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. Ora, aqui está a forma como podem submeter os vídeos. De preferência, devem submeter os vídeos antes do início da emissão, para que o possamos analisar antes de o exibir. E cá está a Teresa. Olá, Teresa. O fórum de hoje tem como tema Direito à Informação. Vamos querer dissipar algumas dúvidas que existem na assimetria de informação entre os prestadores de cuidados de saúde e os utentes. A informação entre estes dois elementos deve ser verdadeira e transparente em todos os seus aspectos e momentos, e o direito à informação do utente e o correspondente direito e dever de informar, que recai sobre o prestador de cuidados de saúde, deve ser assumido como princípio basilar nas relações utentes-prestador. É sob esta perspectiva que o direito à informação será abordado pela Teresa Santos, do Departamento do Utente, que está aqui conosco. A palavra é tua, Teresa. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença, ainda que de forma virtual. Vamos então falar um bocadinho sobre este direito à informação, que é um direito muito abrangente. Portanto, vamos fazer um primeiro enquadramento, um enquadramento geral, depois passaremos ao direito propriamente dito e num terceiro momento vamos analisar este direito de uma outra dimensão, ver qual é esta outra dimensão do direito à informação, uma dimensão mais instrumental e que se prende com a prestação de informação, orientação e apoio por parte da entidade reguladora da saúde. Passando então ao enquadramento.
Um dos problemas fundamentais em saúde, como todos nós sabemos e como o Vítor já adiantou, é a assimetria de informação que existe na relação estabelecida entre um utente e um prestador de cuidados de saúde. Todos nós, enquanto utentes, temos do nosso lado informação, isso é certo, mas é uma informação imperfeita, ou seja, nós conseguimos saber quais são os sintomas que temos, mas não sabemos determinar a sua origem, não sabemos determinar a sua gravidade e muito menos saberemos o tratamento adequado que devemos realizar. Isso por um lado, nós enquanto utentes temos esta informação imperfeita, os profissionais de saúde já, eles sim, são os portadores do conhecimento exato sobre os cuidados mais adequados às nossas necessidades. Deste modo, o direito à informação deve potenciar a verdade e a transparência que deve ser sempre patente nesta relação estabelecida entre um prestador e um utente. O utente tem o direito a ser informado, já vamos ver mais à frente sobre quê, sobre que tipo de informação é que tem que ser prestada ao utente, e o prestador de cuidados de saúde, por seu lado, tem o dever de esclarecer o utente. Deste modo, pretende-se combater aquilo que já falamos, a assimetria de informação, possibilitando só ao utente ter toda a informação que lhe permita, de uma forma livre e esclarecida, que lhe permita tomar uma decisão esclarecida quanto aos cuidados de saúde propostos. Propriamente dito. A quem é que compete informar o utente? Já sabemos que a prestação de cuidados de saúde resulta normalmente do trabalho de uma equipa alargada, fruto da especialização técnica que a medicina e que as outras áreas conexas foram sofrendo. Portanto, contactamos enquanto utentes com uma diversidade de profissionais de saúde, com uma diversidade e grau de especialização de recursos tecnológicos. Portanto, regra geral, a obrigação de prestar informação clínica relevante para que o utente decida de forma esclarecida compete ao profissional de saúde que lhe coloca, que lhe propõe os cuidados. Mas também competirá ao profissional de saúde que executará a prestação de cuidados, que executa os cuidados de saúde, e ainda àquele que eventualmente possa participar no processo, competirá a todos estes profissionais garantir que o utente está devidamente informado e que tomou uma decisão livre e esclarecida. No que respeita a informações sobre questões administrativas e financeiras, a sua transmissão competirá ao profissional designado pelo prestador de cuidados de saúde como responsável pela transmissão dessas informações. E quem é que deve ser informado? Regra geral, esta informação prévia para a obtenção de um consentimento por parte de um utente para a prestação de cuidados de saúde deve ser sempre prestada a quem? Ao próprio utente. E não a terceiros, já que é o próprio utente que irá tomar uma decisão sobre a sua vida, não é? Sobre se pretende ou não receber aquele tipo de cuidado e onde é que o pretende receber, caber-lhe-á a ele tomar uma decisão sobre os concretos cuidados de saúde que lhe são propostos. E isto é um reflexo da sua autodeterminação, da autodeterminação de cada um de nós e ainda um reflexo daquilo que deve ser a nossa reserva de intimidade da vida privada e ainda do dever de sigilo profissional que recai sobre o prestador de cuidados de saúde. No entanto, e como conseguem ver aqui no slide, apesar desta regra geral, a informação de saúde pode, em algumas situações, ser prestada a terceiros. No entanto, estes terceiros têm que estar habilitados específica e expressamente para o efeito, seja por via de autorização concedida pelo próprio utente, e aqui pensamos na figura do procurador de cuidados de saúde, seja por via da lei, pensamos, por exemplo, no caso do exercício de responsabilidades parentais em relação a menores, ou até mesmo por via de decisão judicial. E aqui estamos a falar, nomeadamente, nos acompanhantes, no caso de haver uma situação de maior acompanhado. E no que respeita ao momento em que deve ser prestada a informação, ela deve ser prestada antes da execução do exame ou da intervenção terapêutica proposta, com a antecedência suficiente para que esta decisão seja tomada, como já vos fui dizendo, de forma consciente, em liberdade e permitindo-se uma reflexão por parte do utente, afinal de contas é a sua saúde que está em jogo, e por conseguinte permitir uma emissão ou não, também poderá ser uma recusa de consentimento informado. Quais são os desvios a esta regra de informar previamente?
A realização de uma intervenção ou de um tratamento, temos que ter sempre isto em consideração, a realização de uma intervenção ou de um tratamento sem obtenção prévia de consentimento é punível criminalmente. Está prevista esta tipificação criminal no nosso Código Penal, no artigo 156. E só não será punível se, por exemplo, a obtenção do consentimento implica um adiamento que coloque em perigo a vida do utente, ou seja, estamos aqui perante um caso de urgência, ou então quando o consentimento foi dado para uma determinada intervenção ou tratamento, e realizou-se, por exemplo, outra técnica diferente, cirúrgica, por exemplo, como um meio de evitar um perigo para a vida, o corpo ou a saúde do utente. E aqui estamos desculpem, a consentir presumidamente, ou seja, estamos aqui a presumir que o utente, para evitar este perigo para a sua vida e para a sua saúde, hum, estamos a presumir que ele dá o seu consentimento para a prestação deste outro cuidado, desta outra técnica. Portanto, mesmo aqui nestes casos, cumpre ainda dizer que não valem ilimitadamente. Isto só não será punível ainda assim se não se verificarem circunstâncias que permitam concluir que o consentimento seria recusado pelo próprio utente, caso este estivesse em condições de receber a informação e de emitir a sua decisão. Portanto, estamos aqui numa área que deve ser ponderada com cautela por todos os profissionais de saúde, porque realmente poderá haver aqui vários desvios, mas todos com especificidades muito relevantes. E agora, que informação é que deve ser prestada ao utente? Desde logo, os elementos essenciais são estes que estão aqui neste slide e no próximo, estes que vos vou falar um pouco. Desde logo, o diagnóstico e a intervenção proposta, ou seja, qual o exame, qual a intervenção terapêutica ou medicamentosa proposta, os meios a utilizar, quais são os fins a alcançar, o prognóstico associado a cada um destes meios e os riscos e efeitos secundários, porque infelizmente todas as prestações de cuidados de saúde não estão isentas de riscos e de efeitos secundários. Depois, as alternativas. Alcançado um diagnóstico, a ciência, as leis artes em vigor, podem considerar válidas e eficazes diferentes intervenções. E aqui cabe ao profissional de saúde, ao abrigo da sua autonomia técnica, a escolha da solução mais adequada para aquele concreto utente, transmitindo, contudo, ao utente as alternativas existentes. Estas devem ser sempre transmitidas para que o utente possa saber com que pode contar e quais são as alternativas existentes. Depois, a informação sobre questões administrativas, logísticas e financeiras. O prestador de cuidados de saúde deverá sempre informar o utente sobre os meios humanos e técnicos existentes e disponíveis no seu estabelecimento, sobre as regras de acesso e de referenciação em vigor no SNS, se aplicável, sobre autorizações prévias a emitir por entidades terceiras, sobre taxas, sobre os preços, sobre os orçamentos, e aqui é sempre importante referir que os orçamentos devem espelhar, devem ser uma correta previsão dos custos, o mais precisos possíveis para que o utente saiba com o que pode contar, e ainda também caberá ao prestador informar sobre a natureza e regras de convenções que eventualmente tenha celebrado com algum subsistema de saúde ou com alguma seguradora e aí já irá informar o utente sobre as regras de seguro eventualmente aplicáveis. Todas estas informações são relevantes não só para a decisão do utente quanto à prestação de cuidados de saúde em concreto, mas também para que este possa escolher livremente o prestador a quem irá recorrer. O preço dos cuidados de saúde, sabemos todos que atualmente poderá ser de facto um fator de desempate entre um e outro prestador de cuidados de saúde, e aqui estamos a focar-nos essencialmente nos prestadores de cuidados de saúde do setor privado, e aliás esta matéria já foi, creio eu, abordada pelo meu colega Hugo Ferreira num dos fóruns dedicados aos 20 anos, 20 temas. Portanto, o utente deverá ainda ser informado, por fim, do direito que lhe assiste de recusar e revogar o consentimento a qualquer momento, bem como deverá, nesse caso, ser advertido dos riscos para a saúde que estas decisões de recusa do consentimento ou de recusa a meio do tratamento poderão tomar. Depois, a informação que falamos deve ser sempre transmitida
como o Vítor também já adiantou, de forma verdadeira, transparente, completa, pertinente e deve ainda ser, muito importante, inteligível, ou seja, perceptível. E para isso, o prestador de cuidados de saúde deverá ter em conta vários elementos respeitantes ao utente, desde logo a personalidade, as características e opções pessoais do utente, sejam elas filosóficas ou religiosas também, a sua maturidade, o seu grau de instrução, os conhecimentos que eventualmente o utente tenha sobre a sua condição e estado de saúde, a sua profissão, claramente que um prestador de cuidados de saúde falará de forma diferente para um profissional de saúde que está na posição do utente e falará de forma diferente para um leigo na matéria, em matéria de saúde, no qual eu me incluo, por exemplo, enquanto jurista. E depois também deverá ter em consideração o estado físico, clínico e mental do utente. Só tendo em consideração todas estas variáveis é que garantimos que o utente recebe, por um lado, e depois percebe da melhor forma possível toda a informação que lhe é transmitida. No que respeita à forma como deve ser transmitida a informação, a regra geral é a liberdade de forma, ou seja, a informação e ou o consentimento e a recusa não estão sujeitos a qualquer requisito formal, podendo ser prestados oralmente, por exemplo. Todos nós já nos dirigimos a um prestador de cuidados de saúde, por exemplo, para fazer umas análises sanguíneas, e aí prestamos o nosso consentimento de forma oral para a realização dessas análises. No entanto, há casos em que a informação e ou o consentimento, a prestação devem ser prestados por escrito, são estes exemplos que aqui vêem no slide dessas situações, e são exemplos que, pela sua crucial importância, pela sua crucial gravidade, também podemos dizer assim, requerem uma maior solenidade, daí se exigir a sua forma escrita. A lei prevê limites. A lei prevê também limites excepcionais ao dever de informar e prevê em duas situações. A primeira delas é o privilégio terapêutico, que são casos em que a saúde do utente poderia ser violentada caso este viesse a ter conhecimento de determinados factos inerentes ao seu estado de saúde ou à intervenção que se pretenda levar a cabo. Cabe aqui ao profissional de saúde avaliar tudo isto, cabe-lhe avaliar a situação clínica do utente, a sua situação física e mental, e a partir daí o profissional de saúde fará um juízo de prognose para perceber realmente se esta informação a prestar ao utente poderia colocar a sua vida em risco ou até causar-lhe algum dano grave. O outro limite excepcional que aqui vem no slide é o direito a não saber, que é uma consequência do princípio da autonomia e do direito ao livre desenvolvimento da nossa personalidade. Portanto, aqui trata-se de respeitar a vontade expressa de uma pessoa de não ser informada. No entanto, este direito a não saber está também ele sujeito a limitações em função dos interesses, quer do próprio utente ou então dos interesses de terceiros. E aqui, como exemplo, costumamos dar o caso de um utente que padece de uma doença infecto-contagiosa. Aí sim é sempre necessário informá-lo para que ele se possa precaver, para ter cuidados consigo, mas também com terceiros, já que estaríamos a falar aqui de um caso, por exemplo, de saúde pública. Ora, então fazendo aqui um pequeno ponto de situação, já vimos que a informação deve ser prestada antes da escolha do prestador de cuidados de saúde e da prestação de cuidados de saúde em si, com vista a munir o utente de tudo o que ele necessita, enfim, para escolher livremente o prestador, para conseguir prestar o seu consentimento de uma forma livre e esclarecida, ou então para recusar a prestação de cuidados, como já vos disse, e ainda esta informação toda que o utente terá do seu lado servirá ainda para ele, se assim entender, solicitar uma segunda opinião a outro profissional de saúde que lhe possa dar outra abordagem ou outra perspectiva daquilo que devem ser os cuidados de saúde prestados para aquele caso concreto. No entanto, também durante a prestação de cuidados de saúde, cabe ao profissional de saúde garantir que vai transmitindo informação sobre a situação clínica do utente a cada momento e sobre a sua evolução. É legítimo querermos saber como estamos a evoluir, quais são os nossos prognósticos, e devemos ter esta informação do nosso lado enquanto utentes, sempre que estamos a ser atendidos. Em todos os momentos da relação entre um utente e um prestador de cuidados de saúde, e também agora já com particular incidência
desobediência depois de terminada esta relação, o direito à informação pode refletir-se também na possibilidade de o utente solicitar o acesso à sua informação clínica, matéria que vou falar agora a seguir. A informação clínica, então, vamos desmistificar o que é isto. Ela abrange todo o tipo de informação, direta ou indiretamente ligada à saúde do utente. Estamos a falar de dados clínicos registados nas unidades de saúde, o historial clínico e familiar, os resultados de exames e análises, descrições de intervenções, diagnósticos e tratamentos. Tudo isto é a nossa informação de saúde. Todos nós já tivemos oportunidade, com certeza, de em algum ponto da nossa vida olhar para os resultados de umas análises que fizemos, por exemplo, e isso é informação de saúde. E a informação de saúde é nossa, é propriedade do utente. As unidades de saúde são meras depositárias desta informação. E esta informação, dado o seu caráter tão importante, dada a sua essencialidade, não pode ser utilizada para outros fins que não os da prestação de cuidados de saúde, a investigação em saúde ou outros que eventualmente sejam estabelecidos pela lei. E porque é de sua propriedade, como vos disse, o utente, nós, enquanto utentes, temos sempre direito de aceder livremente, sem entraves de quaisquer ordens, ao nosso processo clínico, à nossa informação de saúde e também não precisamos de pedir a intermediação de um médico, ou seja, não precisamos que seja o médico a pedir a nossa informação de saúde, nós podemos fazê-lo diretamente. E devemos fazê-lo como? Através de pedido, por escrito, dirigido diretamente ao prestador de cuidados de saúde que detém a informação de saúde que nós pretendemos consultar ou reproduzir. A mera consulta desta informação de saúde é gratuita. No entanto, a reprodução da informação de saúde, seja por papel, seja por CD ou até outros suportes, pode estar sujeita a um pagamento de uma taxa ou de um preço, e quer estejamos a falar de prestadores de cuidados de saúde públicos ou privados. Deixo-vos este slide com informação sobre legislação mais relevante nesta matéria que abordei, que poderão consultar mais tarde. Realmente aqui abarca-se todos os diplomas que foram sendo falados ao longo desta apresentação. E agora passamos para o terceiro momento. Já analisamos o direito à informação na sua perspectiva substantiva, na sua perspectiva material, e passamos agora para o direito à informação na sua vertente instrumental, ou seja, vamos aqui analisar a informação enquanto instrumento essencial ao exercício de todos os direitos dos utentes, com destaque, contudo, para as competências desta entidade reguladora da saúde na prestação de informação, orientação e apoio em direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde, o que acolhe também, o que acaba por acolher também o propósito, é sempre este o propósito de redução da assimetria de informação de que vos falei anteriormente. A ERSE é uma entidade administrativa independente, com vários poderes, sejam eles de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização ou sancionatórios. A sua missão consiste na regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde de todos os setores, tem essa particularidade face a outras reguladoras de outros setores, e um dos seus objetivos mais importantes é a garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes. E no âmbito da prossecução deste tão importante objetivo, destaco que compete à ERSE prestar em matéria de direitos e interesses legítimos dos utentes dos serviços de saúde, informação, orientação e apoio. A quem? Aos utentes, mas também aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, bem como todos demais agentes que têm uma intervenção no sistema de saúde, seja ela direta ou indireta. E aqui, mais concretamente, caberá ao Departamento do Utente desta reguladora o desenvolvimento de ações de informação, capacitação e de redução das assimetrias de informação, promovendo-se assim o reforço da literacia em direitos dos utentes. Além disso, compete ainda à ERSE cooperar com outras entidades na divulgação de informação sobre direitos dos utentes, como concretizarei mais adiante. Ora, no que respeita à atividade cotidiana da ERSE, podem ter uma ideia desta atividade cotidiana neste slide que aqui vos deixo, mas não só, claramente. Hum,
No que respeita a esta atividade cotidiana na prestação de informação, orientação e apoio em direitos dos utentes, em primeiro lugar, dizer que esta atividade, como já vos disse anteriormente, tanto se destina aos próprios utentes como aos prestadores de cuidados de saúde e demais agentes com intervenção direta no sistema de saúde ou indireta. Se não vejamos, a ERSE presta informação, orientação e apoio através, em primeiro lugar, de respostas a pedidos de informação sobre direitos dos utentes. E estes pedidos de informação chegam-nos quer por parte de utentes, quer por parte de prestadores de cuidados de saúde. A ERSE também cumpre este propósito através de informação veiculada pela nossa linha de apoio, que tanto atende utentes como atende prestadores de cuidados de saúde nas diversas áreas de intervenção da ERSE. Cumpre também este propósito através do encaminhamento de exposições para entidades terceiras competentes, o seu propósito de fornecer orientação aos utentes que às vezes se dirigem a nós de forma errada e nós prontamente os orientamos para as entidades corretas e responsáveis pelo tratamento daquela concreta questão. Também cumprimos este propósito através de respostas a pedidos de apoio sobre, por exemplo, o sistema de gestão de reclamações e sobre pedidos de esclarecimento dos utentes reclamantes sobre processos de reclamação que têm em curso. E, por fim, através da produção de conteúdos informativos, de que falaremos já de seguida, este é o trabalho base da ERSE, digamos assim, neste seu objetivo de prestar informação, orientação e apoio, mas, mais uma vez, não se reduz a isto e já vamos ver em que termos é que ele se desenvolve mais. É nesta ótica de produção de conteúdos informativos que surge esta área, a área de direitos e deveres dos utentes do website da ERSE, têm ali o link caso queiram aceder. Esta área presta informação, presta orientação e presta apoio, não só aos do sistema de saúde. É uma área que, pela sua natureza informativa, uma natureza informativa rica, se assume como uma ferramenta de prevenção de comportamentos ilícitos dos prestadores, porque, de facto, se os utentes estão informados, conseguem defender melhor os seus direitos e, por outro lado, se os prestadores, temos sempre esta dualidade utente-prestador, se por outro lado temos os prestadores que, estando eles também bem informados, não adotarão comportamentos violadores dos direitos dos utentes. Portanto, é nesta dupla ótica que teremos sempre de intervir. E neste sentido, esta área contribui ainda para uma diminuição da conflituosidade que possa surgir entre prestadores e utentes e contribui para a promoção de comportamentos mais esclarecidos por parte de todos e uma utilização, por consequência, uma utilização mais racional dos cuidados de saúde. Nesta área vão encontrar a publicação Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde, que já vai na sua oitava edição, desde que foi publicada no ano de 2021. Também vão encontrar versões consolidadas, que são capítulos retirados desta publicação macro, caso pretendam ir diretos ao direito sobre o qual pretendem ter informações. E já veremos mais à frente que direitos é que esta publicação aborda. E ainda encontrarão versões simplificadas, de consulta mais simples, de consulta rápida, que são isso mesmo, servem para termos uma noção rápida, um resumo rápido de determinado tema em que tenhamos interesse. Estes são os instrumentos de base que podem e devem ser tidos em consideração, mais uma vez, não me canso de frisar, tanto pelos utentes como pelos prestadores de cuidados de saúde. E no que respeita aos profissionais de saúde, aqui em particular, chama a atenção para o facto de constituírem instrumentos muito interessantes para que realmente possam, por exemplo, tramitar as suas reclamações da melhor forma, responder aos utentes da forma mais esclarecida possível, garantindo-se também, ainda que de forma lateral, o direito à reclamação que cabe a cada um dos utentes. Nesta área, vão encontrar ainda um formulário. Este formulário destina-se a recolher os contributos de todos aqueles que pretendam fazer, por exemplo, sugestões ou comentários à publicação e à área de direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. Encorajamo-vos a utilizá-lo sempre que acharem pertinente, pois também gostamos de obter retorno desse lado e saber o que é que seria importante explorar de novo, quiçá. Portanto, encorajamo-vos a todos a utilizarem esta área se assim entenderem. E para chegar ao ponto central, dizer-vos que esta área de direitos e deveres dos utentes do website da ERSE está dividida em 10 grandes direitos, estes que estão aqui elencados, ainda que aborde também os deveres dos utentes.
E assim, esta área, o que é que ela faz? Recolhe permanentemente legislação, que no setor da saúde, infelizmente sabemos que é legislação dispersa e complexa. Não se pretende abranger aqui o regime de todos, exaustivamente, de todos os direitos presentes e existentes no nosso ordenamento jurídico, mas tão somente daqueles que são considerados os mais relevantes para os utentes e ainda para a intervenção regulatória da ERSE, tendo sido selecionados aqueles que vos mostrei no slide anterior. E para cada direito, é assim sempre que está definida e organizada esta área e este documento macro, esta publicação macro. Para cada direito, esta publicação analisa o seu acolhimento, desde logo na nossa lei superior, a Constituição da República Portuguesa, depois o seu acolhimento pela Lei de Bases da Saúde, pela Lei 15 de 2014, que veio consolidar os direitos dos utentes e analisa também os demais diplomas relevantes, não pode deixar de fazê-lo, mas tem sempre por base este tipo de organização. CRP, Constituição da República Portuguesa, Lei de Bases da Saúde, Lei 15 de 2014 e outros diplomas que sejam relevantes. Esta área também contém a consolidação da interpretação da ERSE, ou seja, as suas decisões em sede de intervenção administrativa e sancionatória, os estudos que, entretanto, vamos publicando, os alertas de supervisão que vão sendo emitidos e, para cada direito, mais uma vez, esta ótica da organização, a pertinente legislação, referências bibliográficas e, se aplicável, jurisprudência, ou seja, decisões dos tribunais. Por outro lado, temos também, sempre com este propósito de prestar informação, orientação e apoio, a área utentes do website, que reúne informação em tempo útil, de fácil percepção e compreensão. E não é porque se chama área utentes que pode deixar de ser consultada pelos prestadores de cuidados de saúde. Mais uma vez, cumpre dizer que pode e deve ser consultada pelos prestadores de cuidados de saúde. Destacamos dentro desta área as perguntas frequentes, que são permanentemente atualizadas, a par da nossa publicação Direitos e Deveres, e ainda os boletins, os folhetos, as nossas notas informativas que têm vindo a ser produzidas e que podem ver nestas imagens a título de exemplo. Se tiverem alguma dúvida, podem ainda recorrer ao nosso formulário, onde podem submeter um pedido de informação, quer estejam na qualidade de utentes, quer estejam na qualidade de prestadores de cuidados de saúde. E se, por outro lado, se sentirem lesados nos vossos direitos, sejam eles quais forem, daqueles 10 que nós falamos e outros que eventualmente não estejam ali plasmados, poderão apresentar uma reclamação e podem fazê-lo diretamente à ERSE, utilizando também o formulário disponibilizado no nosso website para esse efeito. A atuação da ERSE na prestação de informação, orientação e apoio não se reduz apenas a estes instrumentos que vos mostrei, vai muito para além disto, e um dos exemplos que melhor ilustra este propósito é a realização anual, é realizada uma vez por ano, as jornadas ERSE sobre direitos e deveres dos utentes de serviços de saúde. Foram pela primeira vez realizadas em 2022, como está aqui no slide, e foram aí abordados o direito à reclamação, o direito ao acompanhamento e o direito de participação e representação. Já no ano passado, em 2023, as jornadas abordaram os direitos de acesso a cuidados de saúde por cidadãos estrangeiros, matéria que na altura, e apesar de continuar a estar, mas que na altura estava a ser muito falada no nosso ordenamento, e também abordamos a publicidade em saúde e o direito à informação. A qualquer momento, se assim quiserem, poderão consultar os vídeos das intervenções e das publicações dos intervenientes nestes links que aqui deixo, ou então por consulta ao nosso website na área eventos. E é com muito gosto, aqui não podia deixar de dizer que este ano teremos a terceira edição das nossas jornadas sobre direitos e deveres dos utentes, para as quais estão naturalmente convidados. E a par das jornadas, a ERSE tem também vindo a realizar, por exemplo, sessões de esclarecimento. Tivemos 3 sessões de esclarecimento realizadas a convite da Rede Europeia Antipobreza no ano passado, onde se abordaram direitos e apoios dos doentes oncológicos, direitos e deveres dos utentes no geral, onde se focou também o direito de acesso a cuidados de saúde. Realizamos também, neste propósito, mais uma vez, de interagir com utentes, interagir com prestadores
prestadores e reduzir esta assimetria de informação, realizamos 2 webinars, um sobre direito à reclamação, outro sobre publicidade em saúde, que permitiram realmente a participação do público, a troca de ideias e a discussão destes temas tão atuais e relevantes para a atividade da ERSE e para a vida dos utentes e dos prestadores. E claro está, a realização destes fóruns temáticos que tem vindo a acontecer é também um exemplo deste objetivo de prestar informação, orientação e apoio sobre direitos e deveres. Estamos em sim preparados, a ERSE está preparada para sessões de esclarecimento, para campanhas informativas junto de utentes, de prestadores, da administração pública local, que agora também assume uma importante tarefa na prestação de cuidados de saúde, dos centros de informação autárquica ao consumidor e ainda junto de instituições também do ensino superior. Temos ainda, por fim, obrigações de cooperação com outras entidades, são obrigações previstas nos nossos estatutos, no Decreto-Lei 126/2014, que pretendem fomentar parcerias para divulgação de informação, para redução da assimetria de informação e de que é exemplo a nossa parceria com a Direção-Geral do Consumidor. E com isto, termino a minha apresentação agradecendo a todos a vossa presença e estando disponível para as dúvidas que eventualmente tenham. Muito obrigada. Vamos então agora abrir espaço às perguntas e respostas. Qualquer pessoa pode escrever a sua questão na caixa de comentários, quer no YouTube, quer no LinkedIn, quer na própria caixa de comentários que aparece na página eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde, um alerta para o cumprimento do RGPD. Ao submeterem qualquer tipo de informação, ela poderá ser exibida aqui e está a autorizar a exibição dela aqui durante o fórum, mas teremos o cuidado para evitar a exibição de dados pessoais. Pedia então que a Ana Leal ou o Ricardo, que estão no nosso back-office, para que a doutora Teresa possa responder. Aí está ela. Isabel Dias, poderá haver menores com capacidade para receber a informação de saúde? Então, sim, a questão dos menores, é uma questão delicada. A incapacidade para o exercício de direitos por parte de menores no nosso ordenamento jurídico, sabemos que é suprida por quem exerce, as responsabilidades, parentais, até à maioridade, por norma, até aos 18 anos, ou então até à emancipação do menor. Hum, Isto não significa que, antes dos 18 anos, a maturidade do menor não seja já suficiente para o exercício de alguns direitos. Neste sentido, o ordenamento jurídico reconhece ao menor, com capacidade e com discernimento, o direito de progressivamente exprimir a sua opinião sobre questões que lhe respeitem, de acordo com a sua idade e maturidade, friso. E consagra também o nosso ordenamento jurídico algumas maioridades especiais. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, das maioridades dos 16 anos para aceder, por exemplo, a métodos de interrupção voluntária da gravidez. Portanto, um menor de 16 anos poderá fazê-lo sem ter os pais a saber e a consentir nesse sentido ou não. Portanto, aqui temos 2 regimes, o nosso ordenamento jurídico acaba por ter 2 regimes que devem ser sempre ponderados, não é? A partir dos 18 anos, toda a gente tem capacidade por si só de decidir a sua vida, decidir os cuidados de saúde que pretende ou não. Antes dos 16 anos teremos estes regimes especiais dos 16, e portanto as situações devem ser todas analisadas à luz das suas especificidades e, portanto, sim, há menores, efetivamente, que têm capacidade para receber a informação de saúde e estes seriam os casos. Obrigado, Teresa. Vamos à segunda questão. Salvo erro, é Fátima Marques. Bom dia. No que concerne à concretização do direito à informação, na sequência de reclamações cujo teor é essencialmente de pendor clínico, sendo o exponente o utente titular dos dados. Ora, Pode ser invocado, ainda continua, pode ser invocado o Código Deontológico dos Médicos para justificar que estes são independentes e responsáveis pelos seus atos, ou deve a instituição promover uma informação concreta e precisa?
Ora, vou mesmo que tentar. envolva a partilha e fundamentação assente em dados de saúde. Uma pergunta extensa. Ora, acho que aqui podemos perceber que temos em jogo vários direitos do utente. Um deles é o acesso à sua informação clínica, depois temos o direito à reclamação, e às vezes é difícil compatibilizar o direito à reclamação e o direito a receber uma resposta do prestador, que isso de facto também é um direito dos utentes, com a preservação dos dados de saúde de cada um. O direito à reclamação deve então ser sempre analisado em articulação com outros regimes, designadamente com este regime jurídico da proteção de dados pessoais. E aqui, como já vos disse, revela-se importante a proteção da nossa informação clínica. A informação clínica, como disse, é propriedade de cada um de nós, não é do prestador de cuidados de saúde, nem é de terceiros. Aqui posso levantar a hipótese de um acompanhante reclamar sobre o atendimento prestado a quem está a acompanhar. O prestador deverá sempre responder a esta reclamação, é claro, a resposta é sempre obrigatória, mas deverá ter algumas cautelas em relação ao conteúdo da resposta a fornecer ao acompanhante, que foi quem terá apresentado a reclamação. Portanto, o prestador deverá ter em conta o segredo do processo clínico e, por isso, esta resposta não pode ser o veículo, a resposta à reclamação não pode ser o veículo para um terceiro poder aceder à nossa informação de saúde. Se o terceiro, se neste caso o acompanhante, pretender aceder à informação de saúde de quem acompanha, deverá fazer um pedido por escrito ao responsável pelo acesso à informação administrativa do hospital, do prestador em causa, tendo para isso de demonstrar a sua legitimidade e fundamentar o porquê daquela pretensão de acesso. Portanto, e no que respeita às alegações à AERS, elas devem ser sempre circunscritas à factualidade reclamada, devem permitir a sua apreciação cabal, a apreciação cabal da reclamação. Portanto, é sempre neste jogo de não é colisão de direitos, mas estão aqui vários direitos em jogo, é sempre isto que temos de ponderar com cautela, por forma ao cumprimento de um direito não beliscar o exercício de outro. E acho que terei respondido, do que percebi, terei respondido à questão. Obrigado, Teresa. Como também é possível nestes fóruns, recebemos um vídeo de uma espectadora que nos está a ver e que colocou a sua pergunta em vídeo. Sou Ana Maria Jacinto, da direção do Núcleo Cavernoma Portugal, da Associação Pigmalião. Somos uma rede de pacientes com cavernomas, que é uma doença esporádica do sistema nervoso. Doença relativamente comum e, portanto, não é doença rara. Apenas alguns cavernomas são raros, quando são hereditários. E estamos completamente de acordo que há uma enorme assimetria de informação entre organismos de saúde e seus utentes. Anualmente, em Portugal, alguns especialistas afirmam que devem ser diagnosticados dezenas de cavernomas cerebrais. Mas isto não é uma certeza. E para termos dados sobre a amplitude do problema, pensarmos que estabelecendo sucessivos contactos com centros hospitalares e centros de saúde seria uma boa ajuda para o Núcleo Cavernoma Portugal. Mas sempre que os contactamos, sentimos o quê? Sentimos que as portas se fecham em vez de se abrirem. Se calhar passa-se a mesma coisa com outras associações de pacientes. Por este motivo, a localização de pacientes é muito difícil. Perante este problema, como agir se não se sabe o que acontece ano após ano? Será que as novas 39 unidades locais de saúde vão ser mais sensíveis às estruturas de apoio dos utentes? E termino. Como é que a entidade reguladora de saúde pode ajudar-nos? Muito obrigada. Aqui temos a pergunta de vídeo, Teresa. Sim,
Obrigada por mais esta questão. Hoje já falamos um bocadinho sobre a função da ERSE na prestação de informação e apoio, quer a utentes, quer claramente também a associações de utentes e a prestadores de cuidados de saúde. Este objetivo da ERSE de garantia de defesa dos direitos dos utentes, de promoção da capacitação e desta redução da simetria de informação, especialmente presente na área da saúde, é também conseguida através da nossa área de direitos e deveres, que há pouco apresentei, dirigida aos utentes, aos prestadores, pois são os prestadores de cuidados de saúde que estão na linha da frente, que contactam diretamente com os utentes e, por isso, devem eles, melhor do que ninguém, saber quais os direitos dos utentes por forma a prevenir-se os comportamentos ilícitos. Por sua parte. Portanto, a nossa publicação tem ainda um capítulo específico dedicado ao direito dos utentes a ser representados e a constituir associações representativas dos seus direitos, como é o caso da doutora Ana Maria. Depois há ainda no nosso ordenamento jurídico estruturas específicas que potenciam a articulação entre associações de utentes e prestadores. Não se pode esquecer desde logo, e porque não deixamos de falar de aspectos relativos à saúde pública, que deverá sempre existir a devida articulação com a Direção-Geral da Saúde, a DGS, a quem compete a definição de vários planos nacionais que contam também eles com a participação das associações de utentes. Depois temos, na realidade da ERSE, o nosso Conselho Consultivo, um órgão que é eminentemente de consulta e participação, onde se potencia o diálogo, que conta com a participação de representantes não só de prestadores de cuidados de saúde, como também representantes de associações de utentes e de outras entidades ligadas ao setor da saúde. E depois não podemos deixar de esquecer que desde 2019, com a Lei 108 de 2019, que aprovou a Carta para a Participação Pública em Saúde, fomenta-se esta articulação de uma forma cada vez mais intensa, fomenta-se esta articulação, esta participação, com o objetivo de se promover e defender os direitos das pessoas com ou sem doença, em especial no que respeita à proteção da saúde, da informação e da participação. Portanto, estes três vetores também são bastante importantes. E há também aqui um reconhecimento da participação pública como um direito das pessoas com ou sem doença e aos seus representantes, que são vistos como parceiros. E depois o nosso estatuto do SNS, que tem vindo a ser atualizado com alguma frequência, também tem vindo a reforçar esta vontade de articulação, de participação, atribuiu, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 52 de 2022, atribuiu à Direção Executiva competências para a promoção da participação pública no SNS, por forma a garantir-se a intervenção dos beneficiários no SNS, designadamente das associações de utentes, nos processos de tomada de decisão. Portanto, esta articulação é cada vez mais fomentada, não só também pela direção executiva, agora com a sua existência, mas também pelos conselhos da comunidade, que têm vindo a assumir uma importância crescente, também previstos pelo nosso Estatuto do SNS, que também têm um papel nesta matéria. Portanto, Temos, tendo este quadro em conta que devemos agir. Temos de abreviar, o nosso tempo já é bastante curto. Se as perguntas não forem respondidas, agradecemos que as possam enviar para o correio eletrónico que se encontra no vosso ecrã, direitos.deveres@ers.pt. E, entretanto, pedia a exibição de mais uma pergunta. Isabel Dias, o que podem os utentes fazer caso detectem que não foram corretamente informados pelos prestadores de cuidados de saúde? Antes de passarmos para um cenário mais, não é drástico, mas mais formal, digamos assim, nós aconselhamos sempre que os utentes se dirijam em primeira linha ao prestador de cuidados de saúde, que conversem com ele, que realmente poderá dar uma solução a cada caso. Portanto, em primeira linha, os utentes deverão dirigir-se ao prestador de cuidados de saúde e depois, caso não tenham sucesso na sua pretensão ou achem que algum dos seus direitos continua a ser lesado, poderão reclamar junto do prestador, através dos livros de reclamações, ou então poderão reclamar junto da ERSE. Muito obrigado, Teresa. Penso que temos mais uma pergunta e acho que deve ser a última questão deste fórum. Rita Dias, bom dia. Somos nós obrigados a perguntar ao utente se tem algum seguro de saúde ou o utente é responsável pelo esclarecimento de acordos existentes no estabelecimento? Ora, a relação entre um utente e um prestador de cuidados de saúde deve ser sempre norteada por uma transparência, por uma verdade, e aqui cumpre dizer que, do lado do prestador de cuidados de saúde,
cumprirá sempre perguntar ao utente se ele eventualmente tem algum seguro de saúde ou então algum subsistema de saúde. Por outro lado, o utente também, enquanto sabedor da sua situação, também poderá ativamente informar o prestador de que é possuidor de um seguro de saúde ou de um subsistema e que quer usufruir desse seguro de saúde ou das regras desse subsistema. Portanto, isto é uma relação dúplice, não é? Entre utente e prestador, e as obrigações tanto são do utente como do prestador. Foste sintética e objetiva e permite-nos, pelo menos, responder a mais uma questão que deve ser exibida agora. Luís Fernandes, no caso de menores de idade, pode ser apenas um progenitor a assinar o consentimento informado ou tem que ser os dois? A questão tem a ver com casos de divórcios, processos litigiosos. Bem, as regras aplicáveis ao consentimento informado por menores deverão ser sempre compatibilizadas com os regimes jurídicos aplicáveis e em vigor no nosso ordenamento e em vigor relativamente às situações concretas, aplicáveis às responsabilidades parentais. Portanto, questões como estas só podem ser avaliadas caso a caso, depende do facto dos progenitores estarem casados, estarem divorciados, em que tipo de regime de partilha de responsabilidades parentais estão enquadrados, portanto, isto só poderá ser respondido caso a caso. E muito obrigado, Teresa Santos, pelo teu contributo. Chegamos ao final de mais uma edição do Fórum 20 anos, 20 temas, hoje dedicado ao direito à informação, e ele ficará dentro de alguns minutos disponível nas redes sociais da Entidade Reguladora de Saúde, no canal do YouTube, e também acessível através da página www.ers.pt. Nós vamos voltar no próximo dia 19 de março, com um próximo fórum, como está aí em baixo, precauções básicas do controle de infecção em EPCS. A todos aqueles que estiveram presentes, muito obrigado pela vossa participação e também pelas perguntas colocadas. Até breve.